Olá, galerinha, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Bom, nas aulas passadas nós falamos bastante sobre vários fenômenos que acometem aqui a crosta terrestre e os impactos ambientais que esses fenômenos podem causar. Eu falei para vocês que a maioria desses fenômenos eles eram gerados devido a uma movimentação que tem pelas placas tectônicas. Mas o que são essas placas? Onde elas estão localizadas? Na aula de hoje nós vamos saber disso e muito mais, então pega seu caderno, pega sua caneta e vem comigo assistir a aula de hoje. E a habilidade que nós trabalharemos na aula de hoje será justificar o formato das costas brasileiras e africana com base na teoria da deriva dos continentes. Bom, pessoal, vocês já estudaram no sexto ano, no ano passado, sobre a estrutura da Terra, né? Nós até relembramos um pouquinho nesse ano, no sétimo ano, que a Terra ela é dividida em camadas, tá? Existem as camadas inferiores da Terra e as camadas superiores da Terra. No interior da Terra, existe um enigma, tá? E eu queria que vocês decifrassem comigo esse enigma de como que a Terra é por dentro. Vocês acham que a Terra é oca por dentro? É como se fosse uma esfera por fora, a crosta terrestre, e dentro fosse oco? Ou será que ela é dividida em compartimentos? E aí? O que vocês acham? Que a Terra é dessa forma aqui, oca, parecendo um ovo de Páscoa? Ou ela é dividida em compartimentos igual um bolo? Bom, pessoal, a Terra ela é dividida em compartimentos, tá bom? Que é a estrutura interna do planeta Terra. A Terra ela é dividida na crosta terrestre. A crosta terrestre é a camada onde nós vivemos, tá? Onde estão localizados os continentes e também os oceanos, tá bom? A crosta terrestre é uma camada bem fininha, tá? Ela tem a espessura aí de cerca de 100 quilômetros, então isso é bem fininho. Então, se fizéssemos uma comparação da Terra com um ovo, por exemplo, de galinha, a crosta terrestre seria a casca do ovo, tá bom, pessoal? Logo abaixo da crosta, nós temos aqui o manto. O manto é uma estrutura que tem a espessura de aproximadamente 2.900 quilômetros, tá? Então, percebam que já existe uma diferença muito grande aí entre a crosta e entre o manto. E algo bem legal do manto, pessoal, é porque a temperatura lá é muito quente, tá? Então, a temperatura lá chega a ser cerca de 2.500 graus Celsius. Lá no manto existe uma estrutura de rochas derretidas, tá? Então essas rochas derretidas, elas ficam aqui flutuando na superfície do manto, tá bom? Logo abaixo do manto, nós temos aqui, ó, o núcleo, tá? Que tá sendo exemplificado aí por núcleo externo, tá? E núcleo interno. Então essa estrutura mais amarela escura aqui é o núcleo externo e essa estrutura mais amarelo clarinho aqui é o núcleo interno. Vamos ver as funções e as características de cada uma dessas camadas, tá? Mas primeiramente eu vou contar para vocês uma historinha muito legal de como foi descoberta a estrutura da Terra, tá bom? Então, no século XX, no século passado, os cientistas eles começaram a reunir ideias de que a superfície do nosso planeta não era oca, não era estática, ela se movimentava, tá? E as evidências elas acabaram indicando que os continentes onde nós vivemos, eles estão em cima desse material que se movimentam, tá? Que se movimenta muito lentamente, mas se movimenta, mas possui movimento, tá? Então, a estrutura do planeta não é estática, não está lá paradinha, tá se movimentando, tá bom? Beleza, mas como foi que eles descobriram isso, professora? Foi cavando? Eles foram lá em um buraco, acharam algo que se movimenta? Não, tá, pessoal? Até porque as perfurações mais profundas que os pesquisadores já fizeram chega a pouco mais de 12 quilômetros, tá? Então, imaginem que o manto, olha só, tá a 2.900 quilômetros.
A camada mais interna do planeta, que é o núcleo interno, está a 6.371 quilômetros e as perfurações só conseguem chegar a cerca de 12 quilômetros, então não passam da crosta. Isso porque quando algo vai adentrando o nosso planeta mais internamente, existe uma grande pressão que acaba explodindo literalmente os equipamentos que estiverem lá perfurando. Então, é por isso que as perfurações não passaram de 12 quilômetros, tá bom? Então, a partir disso, a gente se pergunta, né? Tá, então se eles não cavaram um buraco até o núcleo interno, como foi que eles descobriram que existem todas essas camadas e que essas camadas têm todas essas características? Bom, gente, a velocidade do som, tá? Ela é diferente quando ela se propaga em diferentes meios. Vocês já devem ter percebido isso na prática. Por exemplo, quando você está perto de um aparelho de som, por exemplo, o seu celular, você coloca ele pertinho de você, você consegue ver uma intensidade sonora que é maior, né? Agora, por exemplo, se você deixa seu celular tocando lá uma canção e entra para o quarto, fecha a porta, você vai ver que a velocidade do som para chegar até o ambiente que você tá vai ser diferente, tá? Então a intensidade sonora vai ser diferente. Assim, por exemplo, como na água, se você tiver, por exemplo, em uma piscina e aí deixa o seu celular tocando lá perto da piscina e mergulha, você vai ver que a intensidade do som parece que vai estar distante de você, né? Então isso mostra que a velocidade do som ela é diferente quando ela se propaga em diferentes meios, tá? Eu trouxe um exemplo aqui prático para vocês observarem, olha só. Aqui nós temos uma sirene, tá? E essa sirene ela começa a tocar e a vibrar, tá? Então, ondas sonoras estão sendo propagadas. A pessoa que está aqui no ar, tá? No ambiente lá terrestre, ela consegue ouvir essa sirene com maior intensidade, tá bom? Concordam comigo? Ela consegue ouvir essa sirene em maior intensidade. Quando ela tá aqui na água, a intensidade vai ser diferente, tá bom? E lá no vácuo, lá no espaço, não há som no vácuo, porque as ondas sonoras não se propagam no vácuo, tá? Então esse exemplo é só para vocês observarem na prática como que as ondas sonoras elas se propagam em diferentes meios. Isso tem a ver com o interior da Terra, tá? Porque para investigar o interior da Terra, os cientistas, eles acabaram recorrendo a meios de diferentes propagações, como as ondas sonoras, tá bom? Então, por exemplo, eles estavam aqui em um ambiente aqui na crosta, tá? E acabaram emitindo ondas sonoras, tá? E as ondas que passaram pelo manto, como uma superfície líquida feita de rochas, essas ondas acabaram sendo diretas, tá? Quando essas ondas passaram mais para o interior, essas ondas, ó, vocês percebem que ela fez uma curvinha, né? Acompanhar aqui, ó, tá vendo? A onda veio aqui, foi uma onda direta, tá? E quando chegou aqui na outra estrutura, que é o núcleo, essa onda ela foi refratada, tá? Isso significa que deu um leve desvio dessa onda, tá bom? Da mesma forma aconteceu quando essa onda, ó, uma curvinha foi refratada uma vez, passou para o núcleo interno, foi refratada novamente, tá bom? Então, a partir disso, os cientistas eles acabaram decifrando a estrutura interna do planeta Terra, tá bom? Beleza, pessoal? E aí, a partir disso, né, nós sabemos hoje que a Terra ela é composta de camadas, né? Nós temos a crosta, como eu já falei para vocês, tá? Então, a crosta ela tem uma espessura fininha e é onde estão localizados os continentes e os oceanos, tá bom? Então, é a crosta terrestre, a camada que nós vivemos. Logo abaixo da crosta, nós temos o manto, tá? E o manto é uma camada rochosa que tem uma alta temperatura, tá certo? Que reveste o núcleo da Terra. Chegando aqui abaixo do manto, nós temos o núcleo externo, tá? Então, o núcleo externo
é predominante lá ferro derretido e tem uma espessura de 2.900 até 5.500 quilômetros de profundidade, tá bom? Logo abaixo do núcleo externo, nós temos o núcleo interno, que é a camada mais interna do planeta Terra, tá? E o núcleo interno e o externo que são responsáveis pelo magnetismo da Terra. Vocês vão aprender isso melhor mais à frente, tá bom? Beleza, pessoal? Tá, professora, entendi. A Terra é composta por camadas, né? Estruturas, crosta, manto, núcleo externo e núcleo interno. Mas o que isso tem a ver com placas tectônicas? Então, pessoal, vou contar uma outra historinha para vocês, tá? Na Antártida, houve um enigma, tá bom? Então, em uma expedição em 1908, os cientistas que estavam fazendo uma expedição lá, eles fizeram uma descoberta muito importante, que foi encontrar carvão mineral lá naquele continente, tá? Carvão mineral é um derivado de componentes fósseis, tá? Então, o carvão mineral, para ele ser gerado, precisa que haja uma fossilização de seres e etc, tá bom? Então, essa indicação de encontrar esse carvão mineral indica que existiram plantas em um passado geológico muito grande lá na Antártida, tá bom? E aí, a partir desse processo de fossilização, de virar fósseis, resultaram no carvão mineral, tá bom? Então, outra expedição foi enviada para a Antártida e eles começaram a pesquisar melhor aqueles fósseis que eles encontravam, tá? As reservas minerais que encontravam no continente. A Antártida é um continente congelado, tá bom? Então, foi uma descoberta muito importante para que eles observassem que houve vida lá, plantas e outros tipos de animais lá na Antártida, tá bom? Bom, e aí os geólogos, paleontólogos começaram a escavar lá aquele continente de gelo e começaram a encontrar fósseis, como esses aqui que está sendo mostrado para vocês aí na figura, tá? Então, esses fósseis indicaram que outros animais e plantas viviam lá. Beleza, mas até aí nada de tão impressionante, porque os cientistas já previam que algum tempo atrás as condições climáticas da Antártida eram diferentes, tá bom? Então permitiam a existência de vida lá, de plantas e outros animais lá nesse continente, tá bom? O que causou uma surpresa muito grande foi quando eles encontraram fósseis de animais e plantas que viveram em épocas geológicas passadas na África, na Índia e também na Austrália. Como assim, professora? Olha só, prestem atenção aqui, tá? A esse mapa. Então, aqui nós temos um mapa que mostra aí os continentes, né, existentes no mundo. Deixa eu dar uma ampliada aqui para vocês observarem. Aqui nós temos a Antártida, né? E aqui nós temos a América do Sul e também a África. A impressionante descobertas que eles fizeram, pessoal, foi que existiam fósseis incomuns, como esses aqui que está sendo mostrado lá na Antártida, tá? Então eles encontraram fósseis dessa plantinha e desses animais também. Então significa que esses continentes, eles estavam unidos em um período geológico, tá? Concordam comigo? Porque não tem como uma planta sair nadando daqui da África e chegar lá na Antártida, né? E também não tem como um animal sair nadando por todo o oceano até chegar lá na Antártida, tá bom? Beleza, então começou uma pergunta, né? Como assim? Como é que esses seres vivos vieram parar aqui? E aí, esse carinha, o Alfred Wegener, ou Wegener, como queiram chamar, ele começou a elaborar algumas teorias. E aí, uma das teorias foi a
teoria da deriva continental, tá? Ele falou que em um passado geológico, todas as massas de terras e continentes, elas estavam unidas, formando um único continente, que ele chamou esse continente de Pangeia, tá? Que significa em grego toda a terra. Então toda a terra ela estava concentrada em um só continente, não haviam subdivisões de continentes, tá? Então aqui nós tínhamos a Antártida, aqui nós tínhamos também a África, tínhamos a América do Sul, a América do Norte, todos os continentes unidos em um só, tá? Então, como não haviam oceanos separando os continentes, como é hoje, por exemplo, que é essa estrutura, os animais eles podiam viver livremente e acabavam migrando de um continente a outro, tá? Só que há cerca de 180 milhões de anos, esse gigantesco continente, a Pangeia, começou a se separar, a se partir, tá? E aí foram resultando aí em cada um dos continentes separadinhos, tá bom? Até chegar às posições atuais que nós conhecemos hoje. Que é esse aqui, tá? Os continentes separadinhos uns dos outros. Bom, você pode falar, professor, isso parece surreal, como assim? Esses continentes eram unidos e aí do nada eles começaram a se separar, mas eu quero que vocês percebam, pessoal, que isso foi há muito tempo atrás, tá? Há muito tempo atrás. E ao olhar para o mapa mundi, a gente percebe que ele parece um quebra-cabeça, né? Existem contornos aqui entre os continentes que se encaixam uns nos outros. Olha como a América do Sul se encaixa na África, tá? Assim como a África se encaixa aqui na Europa e a América do Norte tem um encaixe aqui, ó, tanto para a África quanto para a América do Sul. E tudo isso aqui tá ligado aqui na Antártida também, tá bom, pessoal? Então, essa teoria feita por Alfred começou a ser aceita. E aí essa proposta ficou conhecida como a teoria da deriva continental, que os continentes em determinado tempo estavam unidos em um só, a Pangeia, e aí com o passar do tempo, como existem placas tectônicas que possuem movimento, tá? Essas placas começaram a se movimentar lentamente e aí separaram esses continentes. E algo interessante é que esses continentes, eles se afastam ao longo dos anos, tá? É o que nós vamos observar mais adiante. Beleza, pessoal? E aí eu trouxe um videozinho muito legal, muito interessante, falando sobre a deriva continental, tá? Então conta toda a história da deriva continental, todas as dificuldades que o Alfred teve para propor essa teoria, porque a galera lá não acreditava muito nele, falava, ah, nada a ver o que você está falando, isso é muito surreal. E acabaram que, com o passar dos anos, tá, os pesquisadores foram pesquisando, elaborando mais teorias acima da teoria de Alfred, aperfeiçoando a teoria da deriva continental, até que essa teoria foi aceita. Tá bom? Então, prestem bastante atenção no vídeo, tá? E aí nos vemos em seguida. Todos os continentes da Terra já foram apenas um, porém, através do tempo geológico, eles se separaram e tomaram a forma com que nós os conhecemos hoje. As teorias que explicam tal separação é a deriva continental e a tectônica de placas. Quer conhecê-las e saber mais sobre esse processo? Bora lá comigo pro vídeo. E aí pessoal, beleza? Meu nome é Paulo, professor de Geografia, e sejam todos muito bem-vindos aqui à Geo Ilustrada. Vamos começar este vídeo falando da deriva continental. Mas não se esqueça, hein, se você quer entender esse tema certinho, fique comigo até o final, senão você vai se perder aí no meio das ideias, beleza? Então bora lá! Bom, esta teoria foi oficialmente proposta por Alfred Lothar Wagner. Difícil falar esse nome, hein? Bom, eu vou abrasileirá-lo e chamá-lo de Wagner. Espero que vocês não se incomodem. No livro A Origem dos Continentes e dos Oceanos, no ano de 1915. Bom, mas do que se trata, afinal de contas, essa teoria aí? Wagner partia da hipótese de que os continentes já foram unidos em apenas um, a Pangeia. Você já deve ter ouvido falar da Pangeia, né? Pangeia é o nome desse supercontinente, né, que foi atribuído pelo próprio Wagner, onde o Pan significa todo e o Gea
Terra, então ficaria algo como toda a Terra. Bom, mas no que ele se embasava para fazer tal afirmação? É importante que você saiba que até o momento não existia qualquer tipo de prova concreta de que a Pangeia realmente existiu, mas Wagner tinha fortes evidências que de fato fortaleciam essa hipótese. E eu vou citar aqui 3 delas que eu considero como sendo as mais importantes. A primeira seriam as evidências paleontológicas, ou seja, fósseis semelhantes de animais que foram encontrados em regiões diferentes do planeta, como na costa africana e no litoral brasileiro, como você pode ver nessa imagem que eu estou colocando na tela. Além disso, também existiam as evidências geológicas, onde foram percebidas feições geomorfológicas que pareciam ter uma espécie de continuidade antes da separação dos continentes, como você pode perceber nessa imagem. Além disso, Wagner também percebeu que os continentes pareciam se encaixarem, como se fossem grandes peças de quebra-cabeça. E fala aí, faz sentido, não faz? Não parece que de fato a América e a África já foram unidas em um continente só? Mas por mais que todas essas evidências fizessem sentido, as ideias de Wagner não foram muito bem aceitas na época, né? De certa forma ele foi até meio que ridicularizado ali e rechaçado pela comunidade científica da época, né? Tipo o Nelson ali zoando Bart, sabe? Mas de certa forma eles tinham até razão nos questionamentos, pois havia uma pergunta a qual Wagner ainda não sabia responder, que era a seguinte: quais forças seriam capazes de moverem os continentes? E aí, quais forças seriam essas? Imagine você na época se deparando com essa grande questão. Você acreditaria ou não nas teorias de Wagner? Duvido que acreditaria. Então vamos lá conhecer, né, quais forças são essas. Mas antes disso, pessoal, aqueles favores básicos, deixe um like aí pra fortalecer. Você pode achar que não é muito, né, e pra você de fato não é, mas isso faz muita diferença aqui dentro do YouTube, beleza? Então deixa um like aí, se inscreva no canal. Ah, e a gente agora também tá no Instagram, tá? Então nos siga lá também no Instagram. Estou deixando o link aqui embaixo na descrição do vídeo, beleza? Então bora lá, sem mais enrolações, continuar com o vídeo. Bom, no período pós-década de 40, novas evidências importantes foram encontradas que ajudavam a fortalecer ainda mais as ideias de Wagner. Isso muito por conta das novas tecnologias da época, né? Como sonares, por exemplo, que ajudaram no reconhecimento de feições suboceânicas, sendo uma delas a dorsal meso-oceânica, que é uma espécie de cadeia, né, montanhosa deixada ali pela suposta separação dos continentes, que seria basicamente como se fosse a cicatriz deixada, né, por essa grande separação, como você pode perceber nessa animaçãozinha que eu estou deixando aí na tela. E através das novas evidências encontradas e também com a continuidade dos estudos, surge a teoria da tectônica de placas, que diz que a superfície da Terra é dividida em placas que se movimentam em diversas direções, sendo seus principais movimentos o convergente, o divergente e o transformante. Bom, mas eu não vou entrar nisso agora porque eu já fiz um vídeo aqui inteiro falando só sobre esses movimentos, tá, pessoal? Então se você quer saber um pouquinho mais sobre isso, vai lá e assiste esse vídeo, tá? Estou deixando o link aqui na descrição e também no card aqui em cima. E essa nova teoria finalmente responde aquela pergunta sem fim que eu disse lá no comecinho, lembra? Sobre as forças que seriam capazes de movimentarem os continentes. Como você pode perceber nesta animaçãozinha que eu estou deixando aí na tela, que são as correntes convectivas que ocorrem no manto superior da Terra, que explicava perfeitamente a teoria da deriva continental proposta por Wagner lá atrás, onde todos os continentes que conhecemos hoje de fato já haviam sido apenas um, ou seja, a Pangeia. Beleza, pessoal? Então, o que mostra a deriva dos continentes, né? Como vocês puderam observar no vídeo, que a teoria da deriva continental mostra que os continentes eles estavam unidos há cerca de 200 milhões de anos atrás em um único continente chamado de Pangeia, tá? E aí, há cerca de 150 milhões de anos atrás, os continentes começaram a se separar pelos movimentos das placas tectônicas, tá bom? E aí foram se separando cada vez mais, até chegar na conformação que nós conhecemos hoje. Só que, como eu falei para vocês, uma coisa interessante é que esses continentes, eles se separam com o passar dos anos, tá? Pelo movimento das placas tectônicas, tá bom? Beleza, pessoal? Então, eu espero que vocês tenham gostado da aula de hoje. Falei um pouquinho sobre toda a história das placas tectônicas. Qual foi a teoria que descobriu que existiam grandes placas que movimentavam o planeta Terra, tá? E foi isso. Na próxima aula, nós continuaremos falando sobre placas tectônicas e os impactos ambientais que elas causam, tá bom? Vou terminar a minha aula com um poema de Guimarães de Rosa, que eu gosto muito, que fala o seguinte: a vida é assim, esquenta e esfria, aperta e daí afrouxa, sossega e depois desanquieta. O que ela quer da gente é coragem,
E é isso, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado da aula de hoje. Acompanhe a próxima aula, tá bom? Para entender melhor sobre a deriva e também sobre placas tectônicas. E foi isso. Um forte abraço, um beijo e até a próxima.